Oi, gente. Hoje eu vou fazer um vídeo bom. Eu vou provar para algumas pessoas o quanto eu sou uma excelente confeiteira. Sabe as pessoas que ficam falando assim, puxa, é super difícil fazer o morango do amor, por isso que ele é caro, por isso que as pessoas, as confeiteiras cobram tanto, porque é um serviço difícil. Então eu vou provar que não é difícil, que é coisa de quem tá querendo ganhar para poder ganhar, né? Gente, é muito fácil, muito mesmo. Vocês vão ver, vocês vão reagir. Aí eu fazendo o morango da mãe ficou muito, sério, muito bom, tá? Tá, leite em pó, mistura, deu ponto de brigadeiro, tá. E aí eu coloquei na geladeira, deixei um dia na geladeira. Vocês viram ali atrás que eu como brócolis, tá vendo? Sou uma pessoa saudável, não é só besteira não. Tá, aí tá, até aqui tudo bem, facinho. Aí eu fiz outro, vocês perceberam, eu não lavei a panela, mas é porque seria a mesma coisa e eu não tinha rapado nem nada, tá? Então não foi falta de higiene não, é porque ninguém colocou nenhuma colher aí dentro e eram os mesmos ingredientes. Aí eu coloquei chocolate em pó com um pouquinho de Toddy que não tinha, misturei, aí eu fiz de outra versão também. Vocês podem ver que ficou uns grãos, tá vendo? Ó, eu não dissolvi o suficiente o leite em pó antes de ligar a panela. Deixei em coisa de brigadeiro, tá. Gente, por favor, né? Quem não sabe fazer isso? Confeiteira, por favor. Cobrando R$30. R$30 pra fazer isso. Aí tá. Deixa eu ver. No outro dia, eu peguei os negocinhos de morango. Tá, peguei o morango, peguei os ingredientes. E aí eu fui enrolar. Gente, sério, não dá trabalho fazer isso. Tá vendo? Por favor, gente, pra que cobrar tão caro? Uma coisa tão fácil de fazer. Sério. Ai. Ai, tá vendo? Olha, foi com muita facilidade. Rendeu 4 unidades uma coisa de brigadeiro. Os morangos eram bem pequenininhos, porque não vende morango grande na minha cidade, eu procurei. E isso que as mulheres faz é pequenininho assim também, mas é uma delícia. Tá, vamos ver o próximo. Eu tive um pouco de dificuldade, mas isso depois dá pra consertar. A gente que é confeiteira, a gente consegue consertar essas coisas, tá? Eu provavelmente mandei pra geladeira, mais fácil pra poder enrolar. Tá, depois eu falo pra vocês onde que eu errei, mas é claro, gente, sou muito boa fazendo isso. Então, eu consegui consertar tudo no final. É um formato de morango? Não, mas não é porque é um morango do amor, quer dizer que tem que ter formato de morango. Eu gosto de coisas redondas. Tá, e aí tá fácil. Aí que vem, eu fui fazer de duas formas, tá? Uma que eu ia passar no ganache e o outro que eu ia passar na calda de açúcar. Só que todo mundo sabe que eu esqueço as coisas. E aí o que aconteceu? Não é porque eu não tenho talento, é porque eu esqueci. Não é falta de talento. Não, gente, eu achei que eu tava fazendo bolo. Porque eu não ia pensar em sã consciência que eu tava fazendo morango do amor, mas o morango do amor tava do lado? Sim, mas eu não percebi, eu achei que era bolo. E aí eu comecei a derreter o chocolate. Eu sei que para poder fazer uma casquinha, principalmente de um bombom, de alguma coisa assim, você tem que ou usar o chocolate fracionado ou temperar o chocolate. Não se coloca creme de leite para fazer uma casquinha. Bom, pelo menos eu nunca consegui fazer assim. E aí, o que eu comecei a fazer? Encher de creme de leite. Por quê? Porque na minha cabeça o chocolate tinha que render para me colocar no bolo. Que bolo? Eu não fiz bolo. Mas o bombom tá do lado. Gente, eu não sou conhecida como atenção, por ter atenção. E aí eu tô aqui
disso eu dissolvi tudo, porque eu pensei, o bolo deve ser grande, e aí eu preciso dissolver tudo. Aliás, ficou tão bom no final. Calma, vocês vão ver como o negócio ficou bom. E aí eu comecei a passar. E aí o que eu fiz? Eu peguei a minha bolota, que já tinha ficado na geladeira um dia, e não, mesmo assim eu não consegui formar a coxinha, mas tudo bem. Tá? O importante é o sabor. Quem não compraria uma bolota de chocolate? Sim? Talvez eu esteja lançando até a nova febre, bolotas de chocolate. E aí eu peguei daquele jeito horrível e comecei a passar na ganache. Tá, tudo bem. O importante é o sabor. Porque na minha cabeça, aqui eu já tinha lembrado o que eu tava fazendo, tá? Porque na minha cabeça dava pra arrumar depois. Aquilo ia endurecer. E aí eu passei, né, nos negócios de chocolate. No outro dia ainda deixei mais um dia pra endurecer, pra poder passar na calda vermelha. E aí eu fui fazer minha caldinha, né? Coloquei os ingredientes, a água, o açúcar, o corante e o vinagre só. E aí eu fui fazendo, colocando no copinho d'água para dar o ponto. Quando ficasse durinho, né? E ficou bonita a calda, né? Ficou no máximo. E aí eu pensei nessa hora, até que essa calda não é tão difícil assim. Até que eu fui passar o chocolate nela. E o chocolate não. Tinha chocolate também, né? Fui passar o morango nele e olha só, gente. Muita facilidade. Eu percebi que eu tenho muita facilidade nesse ramo. Eu estou até querendo mudar banho tosa para confeitaria, porque eu acho que é uma coisa que tá valendo a pena. E aqui estão os meus morangos do amor para provar depois de alguns dias. Ele demorou muitos dias para ficar pronto. E sério, gente, olha. Desculpa, com todo respeito às confeiteiras, gente, quem não compraria isso? É muito fácil de fazer, muito, sabe? Pra que vocês estão reclamando? É fácil, sério, olha isso, gente. Olha quanta vocação que eu tenho pra confeitaria. Olha isso, sério. Eu posso apostar com você que está aí nessa casa que você nunca comprou um igual ao meu. Certeza. Eu tenho certeza. Você procurou. Agora você vai procurar. Entra na internet. Procura alguém que venda igual ao meu. Eu desafio. Eu desafio alguém que faça um morango. Eu ainda coloquei. Eu ainda coloquei o negócio do morango. Ai, gente. Eu desafio alguém que tenha feito algo tão perfeitas. Eu devia ter colocado em uma mesa, né? Agora vai ficar um pouco alto pra comer. Então, gente, onde que eu errei aqui? Em tudo, né? Eu acho, eu não sou confeiteira, gente, isso é brincadeira, tá? Vai estar escrito que é brincadeira, porque nem todo mundo é. Assim, nem todo mundo consegue entender quando uma brincadeira é brincadeira, né? Eu acho. Eu, pelo menos, às vezes não consigo entender. Aliás, eu passo muita raiva com isso, porque um dia não, sempre acontece essas coisas, alguém brincar comigo e eu não entendi. Aí eu peguei, tava passando, e aí meu coleguinha pegou, ele só fala bom dia comigo, e aí eu acho que a gente é super amigo. Ele pegou e falou assim, nossa, eu nem esqueci, eu nem consigo esquecer isso, de tanta vergonha que eu passei. Nossa, tá calor, né? Aí ele falou, você acha? Eu tô morrendo de frio. Eu realmente acreditei que ele tava falando sério e ele tava sendo sarcástico. Aí eu tirei os negócios do morango. Gente, eu não entendo brincadeira. Não brinquem comigo, porque eu não entendo. Eu acho que é sério, eu levo a sério. Aí quando alguém tá perto, vai e me explica. Não, era uma brincadeira. Aí eu consigo entender, mas estava só eu e ele, né? Do que eu ia fazer mesmo? Acho que eu ia provar, né? Tá, eu ia explicar aonde que eu acho que eu errei, tá? Eu, como uma bela confeiteira, vou explicar. Primeiro ponto, eu acho que eu deveria ter deixado passar um ponto mais, tipo,
pro queimado, brigadeiro. Eu acho que eu deveria ter deixado mais, sabe? Não ter deixado no ponto de enrolar. Devia ter deixado mais pra frente o ponto. O tempo da geladeira eu deixei bastante, tá? Dias na geladeira. Então não é falta de tempo de geladeira. O morango tava bem sequinho. Já tava até quase ficando mofado de tanto tempo que ele já tava lavado, seco e guardadinho. O chocolate, eu errei. Por quê? Porque eu... Por que mesmo? Porque eu passei o creme de leite, não faz isso com chocolate. O chocolate tem que estar ou na parte de temperado ou ele tem que ser fracionado para poder... Se eu estiver falando besteira... já tô falando uma besteira aqui, não vai fazer diferença nenhuma. Para poder dar o ponto. A calda, ela ficou no ponto, mas ela deveria ter ficado um pouquinho mais. Porque na hora que ela ficou durinha num copo de água, eu achei que já estava pronto, mas pelo que minha mãe me explicou, eu tinha que ter deixado ela, tipo, um pouquinho mais para ponto, não sei, de bala, assim, tipo, sabe quando você puxa, assim, vem aquela... Eu deveria ter deixado um pouquinho mais. Só que como o brigadeiro não estava no ponto, obviamente, na hora que eu passasse na calda, não ia dar. Se eu tivesse feito de travessa, pra você aqui em casa, porque assim, gente... Minha casa são 3 pessoas. Se eu comprar um brigadeiro do morango, esse daí, como que é o nome disso? Morango do amor? É brigadeiro do amor. Se eu comprasse um morango do amor, dava pra dividir pra... Eu comprei igual da outra vez. Dá pra dividir pra 3 pessoas, porque isso é muito açúcar. Muito açúcar pra uma pessoa só. Então, é suficiente, você compra pra dividir em 3 pessoas e todo mundo experimenta e fica satisfeito. Só que se você tá fazendo, por exemplo, eu ia fazer pra minha mãe. Minha mãe não é uma pessoa que divide. Ela sempre me ensinou desde pequena. Comida eu não divido. Chocolate eu não divido. Não, comida ela divide. Mas chocolate, doce, eu não divido. Minha mãe sempre me ensinou isso desde pequena. Aqui em casa eu ensino meu filho de uma outra forma. Mas ela me ensinou que não se divide chocolate. Então eu pensei, então eu vou fazer. Vou fazer porque eu não vou comprar um pra gente e um pra ela. Eu vou fazer. E aí eu peguei... Se eu tivesse feito na travessa, eu acho que teria ficado gostoso. Teria dado certo. Só talvez não naquele crocante, que é o diferencial. Porque uma coisa é quando você pega... Por exemplo, o sabor da calda é o mesmo do que o da moça que eu fiz. Só que da moça que eu comi. Só que quando você vai comer a calda durinha, é uma outra experiência, o sabor entra de uma outra forma. Com a calda derretida, parece mais um leitinho, tipo com um caramelozinho, sabe? Então, porque a calda, ela não ficou em cima, ela adentrou, ela misturou com o brigadeiro. Então, não é o mesmo... não é a mesma coisa de você chegar e falar assim, tô comendo morango do amor. Não é a mesma coisa. Pra quem nunca comeu, não tem nada a ver com isso. E aí, mas o sabor tá gostoso. Como é que eu sei? Eu rapei as panelas. Não, E aí, o quê? Vamos experimentar, né? Então, resumindo, confeiteira, não, você para de ser mão de vaca, para de querer fazer, a não ser que você já tenha comido e queira, assim, brincar de cozinhar igual eu. Gente, não tem necessidade nenhuma de você fazer, paga quem sabe. Pelo amor de Deus, tá que nem eu, mandando meu marido cortar o cabelo, paga quem sabe. Pelo amor de Deus, a gente tem que parar de ser mão de vaca. Então, vamos experimentar meu morango. Aí eu vou morrer. Obviamente, eu não vou comer tudo isso, gente. Todo mundo sabe, ninguém sabe, né? Que eu vivo de dieta porque eu não posso engordar muito. Mas eu não tenho diabetes não, tá? Eu sou muito saudável nessa parte. Eu tenho todas as outras doenças do mundo, mas a diabetes eu não tenho não. Acho que vou experimentar. Nossa, tá tão, assim, atrativo que eu estou até na dúvida de qual que eu como primeiro. Nossa, realmente, isso deve estar muito bom, né? Não, eu já comi as coisas separadas, mas tudo junto. Deixa eu ver. Só que o meu morango tava bem azedo. Não tava igual que a moça fez. Ou será que o da moça também tava bem azedo e na hora que juntou tudo ficou bom? Vai saber, né? Olha isso. Não tem a casquinha, tá vendo? Olha. Isso não tem como ser ruim, mas não é atrativo.
Se alguém quiser comprar, eu tô vendendo. Eu faço para vender também. Pode fazer encomendas, tá? Eu vendo em grandes quantidades também para festas. Eu sempre um pedacinho daquela crocância da calda. Na parte do morango, fica muito gostoso. Só que, por isso que eu acho que na travessa ia ficar muito bom. Porque na travessa você vai aumentar a quantidade de morango. Então, eu aconselharia assim, faz na travessa, se você quiser fazer. Na travessa ia ficar bom. Então, ia ter mais equilíbrio, porque só essa parte, pra mim, tá muito doce. Bem doce. Olha. Ah, por favor, comprando R$ 30 pra fazer um negocinho fácil desse. Qualquer um pode fazer. Tá até durinho, você viu? Barulho? Agora eu vou experimentar com chocolate. Eu acho que com chocolate naquele. Se as mulheres vendessem, ia ficar bom. O de morango deve ser bom também, mas eu não vou comprar mais não, gente. Isso é muito açúcar. Ah, tem um pedacinho do morango aqui. Ah, esse daqui, não sei se quer porque o chocolate é mais amargo. Esse daqui é bom, tá? Hum, bom, né? Bom, não sabe, né? Muito bom. Olha, o que eu comprei da moça, o ninho dela não era tão doce. Então não ficou tão enjoativo. Agora o meu ficou muito doce. Então, pra mim, que sou uma formiga e adoro doce, também tá doce. Imagina para as pessoas que não gostam de doce. Agora o de chocolate, ele ficou mais amargo. Ele ficou. O chocolate era amargo. Então ele ficou mais amarguinho. Armaguinho. Não, amarguinho. Armaguinho. Não, eu não me lembro como que fala. É amargo. 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 Eu não me lembro como que é a palavra. Mas ele não é doce. Eu acho que é 50%. Então ele ficou mais gostoso. Muito, muito gostoso. Eu comeria bastante. Agora vamos ver com o chocolate. Gente, esse daqui tinha tudo pra dar certo, tá? Menos o formato. Mas ele tinha tudo pra dar certo, ó. Não dá pra ver, né? Aqui. Moranguinho dentro. Imagina uma pessoa vai jantar na sua casa e você fizer uma sobremesa linda dessa. Sério, a pessoa vai ficar o resto da vida falando quão bem você cozinha. Tá, vamos pegar as três partes. A do brigadeiro, a do chocolate e a do morango. Nossa, esse eu comeria sozinha. Porque ele é muito amargo. Por que eu consegui falar agora? Muito mesmo. A calda de morango, não de caramelo, foi parar no meio disso. Então eu acho que se pegasse o morango do amor, feito com brigadeiro em vez de leite ninho, e passasse na calda de caramelo e depois no chocolate, ele ia ficar amargo. Ele ia ficar perfeito. Tá aí uma ideia. Tá, gente, chega de comer doce. Então depois eu vou passar o dia inteiro dormindo.
resumindo. Muito bom mesmo. Só que, gente, é óbvio que isso é uma coisa muito difícil de se fazer, que uma pessoa normal não consegue fazer em casa, a não ser que ela saiba cozinhar por muito tempo. Mas, gente, não vale a pena você comprar todos os ingredientes para você fazer na sua casa, a não ser que você vai fazer para uma grande quantidade de pessoas. Mas, se você for fazer assim para uma grande quantidade de pessoas, assiste vídeos das pessoas ensinando a fazer certinho e tenta fazer na travessa. É um conselho que eu dou, faz na travessa. Não vai ficar bonito se você fizer assim. A não ser se você tiver algum dote para confeitaria muito grande, mas não vai ficar bonito, sabe? Não vai ficar tão legal. Então é melhor você. Uma dica para você não passar vergonha. Pra você não passar vergonha. Faz o sabor. Não é a mesma experiência do que se eu tivesse comprado da moça que faz, porque da moça tem aquela crocância, aí o sabor, as camadas são separadas, então você consegue sentir melhor o que você está comendo. Aqui é meio uma mistureba gastronômica, mas não tem como eu falar que isso é ruim, gente. Isso não é ruim. Isso é gostoso. Mas não é uma coisa assim que é atrativa para comer. Isso é uma coisa para você fazer assim para comer em casa quando você tiver com vontade de comer doce. Mas, gente, pelo amor de Deus, gente, se vocês for comer isso, não come tudo de uma vez, não. Não come um inteiro sozinho, não. Sabe por quê? Porque não é pra saúde mesmo, faz mal. É muito açúcar, né? Porque junta o caramelo, junta o leite condensado, junta todas as outras coisas que vão, é muito doce para uma pessoa só. Divide, não come inteiro sozinho, não. Então é isso, gente. Tchau.